Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não acompanhou os vídeos anteriores, esse é um exercício que a gente está resolvendo. Esse já é o terceiro vídeo dessa série em que a gente está resolvendo o exercício que a gente chamou aí de avaliação 4.2, que é uma lista de exercícios da turma de Mecânica e Estatística, semestre 2023-1, do professor Sebastião Mendanha, da Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, beleza? A gente está aí com um probleminha que é uma cadeia de spins. Essas partículas estão em número de n. Esses spins podem ser up ou down. A gente fez uma contagem dos microestados possíveis para essa cadeia. Em seguida, a gente encontrou a entropia associada. Esse aqui é um problema que a gente encaixa ele no ensemble microcanônico. Então, a gente encontrou um número de microestados para uma dada energia E, encontrou a entropia associada a essa energia e agora vai expressar a energia, né, no ponto de vista aí termodinâmico. Né? A gente partiu de estados microscópicos e está encontrando grandezas que são médias, né, termodinâmicas, que são grandezas que eu meço macroscopicamente lá na termodinâmica, onde eu fiz vista grossa para o que estava acontecendo do ponto de vista microscópico, e aqui a mecânica estatística me dá justamente a partir de uma avaliação microscópica aquilo que eu observo macroscopicamente, né? Então vamos lá. A energia do meu sistema ela vai ser encontrada da seguinte maneira. Veja aqui, para um sistema em que eu posso escrever, né, a variação da energia ela é dada por TdS, né, onde S é a entropia, T é a temperatura, μdN, onde N é o número de partículas, μ, aqui eu escrevi μ, veja, aqui já μ não é o magnetron de Bohr, não é a permeabilidade magnética, a gente está acabando com os símbolos aí, né? Aqui μ representa o potencial químico, tá? E aqui menos PDV, onde P pressão, V volume. Veja só se você concorda comigo. Essa aqui é uma derivada que a gente chama reta, né? Para fazer a diferença com aquela derivada que era uma derivada inexata, né? Essa aqui é uma derivada exata, tá? Uma diferencial exata. Veja só, se dE é igual a isso, eu posso escrever T, que é o que acompanha ds aqui, como sendo a derivada de E com relação a S. Isso é algo que matematicamente eu posso escrever assim. Eu tenho a entropia. Então, veja só, 1 sobre a temperatura vai ser a derivada da entropia com relação à energia. Era justamente o que eu queria. Então, vamos lá. Eu quero a energia e eu tenho a entropia. Então, eu vou derivar a entropia com relação à energia. Eu sei quanto que vale isso já aqui, é 1 sobre T, do ponto de vista lá da termodinâmica. E agora eu vou partir, então, para a derivação da entropia e vou encontrar uma expressão para a energia termodinâmica do sistema, tá? Macroscópica, uma média, para uma média dos estados microscópicos. Né? Bom, a entropia, só repetindo aqui a fórmula que a gente encontrou, e agora é derivar. Tá? Tive até que reduzir um pouquinho a fonte aqui para caber, olha só. Derivada da entropia com relação à energia vai ser K que multiplica. Aqui eu tenho um número, tá? E esse número é constante. Não depende da energia. Então, isso aqui vai a zero quando eu derivo. Esse primeiro termo é um produto. Produto de funções que dependem de E. Então, vou ter que usar a derivada, a regrinha do produto das derivadas, tá? Então, vai ser o seguinte. Derivada do primeiro. Aqui, o primeiro, eu vou incluir esse sinal de menos. Veja que aqui, ó, dentro do parênteses, eu tenho algo que independe, não depende de E, então também vai ser nulo. Então, a derivada do primeiro vai ser só mais 1 sobre 2μh, que é o que aparece aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo. O segundo é essa expressão aqui, logaritmo de n sobre 2 menos E sobre 2μh. Mais o primeiro. Então, o primeiro eu disse que eu ia incluir aqui o sinal de menos, né? Então, mais o primeiro.
que é essa funçãozinha aqui, vezes a derivada do segundo. Derivada do logaritmo é 1 sobre o operando aqui do logaritmo. Então fica 1 sobre n sobre 2 menos e 2μh. Só que eu tenho que aplicar agora a regra da cadeia, né? Já que o operando aqui é função de e, né? Então eu faço 1 sobre o operando, n sobre 2 menos e sobre 2μh, vezes a derivada disso aqui, ou disso aqui, né? Do operando, aqui do logaritmo, que é, bom, esse aqui vai a zero, né? Número, menos 1 sobre 2μh. Justamente o que apareceu aqui. Maravilha. Vamos lá agora para a derivada desse terceiro termo. O primeiro aqui já foi embora porque era constante. Esse aqui a gente colocou aqui, ó, até aqui a derivada. E aqui de novo, produto de funções de e. Eu estou derivando com relação a e, então vou ter que usar a derivada do produto. Vou incluir o sinalzinho de menos aqui, ó, nesse primeiro fator dessa multiplicação. Então fica derivada do primeiro vai ser semelhante, né? Aqui constante, vai a zero, a derivada. Aqui eu fico com menos 1 sobre 2μh, que multiplica o segundo, ln de n sobre 2 mais, agora e sobre 2μh, mais, né, a derivada do produto, eu tenho uma soma, só que o primeiro termo eu estou incluindo o sinalzinho de menos, então aparece aqui o sinal de menos. Ó. O segundo vezes a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, aqui de novo. Derivada do logaritmo, 1 sobre n sobre 2 mais e sobre 2μh. Regra da cadeia acaba aparecendo aqui é zero, né? A derivada desse número. E aqui eu fico com 1 sobre 2μh no numerador. Olha só que legal. Aqui, ó, corta, corta. Aqui também corta, corta. Veja só o que vai sobrar. Derivada da entropia com relação à energia vai ser K que multiplica 1 sobre 2μh logaritmo de n sobre 2 menos e sobre 2μh. Corta, corta, vai sobrar só menos com menos mais 1 sobre 2μh. Menos 1 sobre 2μh logaritmo de n sobre 2 mais e sobre 2μh. Corta, corta, vai sobrar menos 1 sobre 2μh. Opa! Esses dois termos cancelam. 1 sobre 2μh com menos 1 sobre 2μh. Vou só repetir na próxima página aqui essa equação e aquilo da onde a gente quer chegar, né? Estou derivando a entropia com relação à energia. Vou igualar 1 sobre T para achar a energia. Bom, derivada da entropia com relação à energia, veja só como é que ela fica agora. Eu tenho K, vou colocar em evidência, ó, esses dois termos se cancelam, e eu vou colocar em evidência 1 sobre 2μh. Então fica 1 sobre 2μh, logaritmo de n sobre 2 menos e sobre 2μh, aqui cancelou, cancelou, menos, aqui eu coloquei em evidência, fica logaritmo de n sobre 2 mais e sobre 2μh. Maravilha, olha só, derivada da entropia com relação à energia agora fica sendo K sobre 2μh, o logaritmo da divisão, do quociente, é justamente a diferença dos logaritmos. Então aqui eu vou fazer o caminho inverso que eu fiz lá atrás, que é agora logaritmo de... aqui acabou ficando o meio aqui para fora, né? É porque ele vai cancelar, né? Olha só, logaritmo de n sobre 2 menos e sobre 2μh, e aqui n sobre 2 mais e sobre 2μh. Só que eu já coloquei em evidência aqui, ó, o meio, porque acaba que no quociente eles se cancelam. Então eu fico com 1 sobre t, usando agora já essa fórmula, eu encontrei uma fórmula bem enxuta aqui, né, para derivada. Veja só agora, ó, 1 sobre t é igual a derivada. Se eu igualar agora o que eu encontrei aqui, veja só o que eu tenho. 1 sobre t igual a k sobre 2μh, logaritmo de n menos e sobre μh, n mais e sobre μh. Agora, quem eu quero mesmo é a energia. Então, vou ter que arrumar uma maneira aqui de isolar essa energia, né? Resolver essa equação para energia. Ó, vou passar o 2μh multiplicando, o K dividindo, então fica 2μh sobre KT.
Veja, mH, unidade de energia. KT, também já guarde aí. KT é a unidade de energia, tá? KT a gente associa com a energia térmica do sistema, né? A agitação das partículas e tal. Quanto maior a temperatura, maior essa energia aí, KT. Bom, fiquei com 2μh sobre KT, logaritmo de N menos S sobre μh, dividido por N mais S sobre μh. Vamos lá. Exponencial dos dois lados? Fico. Exponencial de 2μh sobre KT é igual a exponencial do logaritmo, fica próprio operando aqui do logaritmo. Fica N sobre N menos E sobre μh, N dividido por N mais E sobre μh. Vou tirar o mínimo. Veja que quando eu tiro o mínimo, ó, μh vezes N menos E, μh aqui dividindo, mas ele vai estar dividindo aqui também, ó, quando eu tirar o mínimo do denominador, então eles se cancelam. Eu fico só com μhn menos E, μhn mais E. Vou passar isso aqui multiplicando, fica μhn exponencial de 2μh sobre kt, mais E que multiplica exponencial de 2μh sobre kt, igual a μhn menos E. Vou passar tudo que é E para o lado esquerdo, veja, E exponencial de 2μh sobre kt mais E, e de lá vou colocar o que não está com E, então fico com μhn menos μhn exponencial de 2μh sobre kt. Passou para lá. E agora, veja, consigo colocar em evidência o E, né, que eu fiz um passo a mais. Coloco em evidência o E, fico exponencial de 2μh sobre kt mais 1. Né, só coloquei em evidência o E. E aqui eu coloquei em evidência o μhn, que multiplica então 1 menos exponencial de 2μhkt. Vou repetir essa formulazinha aqui, essa equação que a gente encontrou aqui, só para a gente continuar a conta. Agora, se eu passo isso aqui dividindo para cá, para o lado direito, fica, ou equivalente, né, dividir os dois lados aqui, essa é a forma mais correta de dizer, né? Estou dividindo os dois lados por exponencial disso daqui mais 1, né? Então, fico com E aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito eu fico com μhn, 1 menos a exponencial de 2μh sobre kt, 1 mais a exponencial de 2μh sobre kt. Veja que eu encontrei já a expressão para energia. Mas existe uma fórmula mais enxuta ainda. Olha só. O seno hiperbólico. Vamos dar uma revisadinha aqui na direita. O seno hiperbólico de um ângulo θ, ou de um número θ, vamos dizer assim, ele é definido por e elevado a θ menos e elevado a menos θ sobre 2. E o cosseno hiperbólico de θ é e elevado a θ mais e elevado a menos θ sobre 2. Se eu divido seno hiperbólico de θ por cosseno hiperbólico de θ, eu acho a tangente hiperbólica de θ, que é, quando eu faço a divisão desses dois, eu estou com 2 no denominador para os dois, né? Então acaba que eles se cancelam, eu fico só com e elevado a θ menos e elevado a menos θ, dividido por e elevado a θ mais e elevado a menos θ. Bom, olha só o que eu vou fazer. Vou multiplicar em cima e embaixo por e elevado a θ. O que eu vou ter? Que a tangente hiperbólica de θ é igual a e elevado a 2θ menos e elevado a θ vezes e elevado a menos θ dá 1. Então fica e elevado a 2θ menos 1, e elevado a 2θ no denominador mais 1. Isso é igual a menos, colocar o menos aqui em evidência, menos 1, eu fico então menos 1 menos e elevado a 2θ sobre 1 mais e elevado a 2θ. Olha só se não é o que eu tenho aqui. Veja, se eu colocar um menos aqui em evidência, eu tenho que ter um menos aqui dentro também, eu fico com menos μhn, que multiplica menos 1 menos a exponencial de um ângulo aqui. Ó, eu tenho até o 2 aqui, né? O meu θ aqui, ó, se eu fizer a comparação, é o μh sobre kt. Então eu posso escrever a minha energia como sendo menos, vou colocar o número de partículas aqui na frente, menos n vezes μh tangente hiperbólico de μh sobre kt. Olha só.
De novo, energia daqui, tangente hiperbólico daqui vai dar um número. Aqui dentro também tem que ter algo que é um número, tá? Então, μh é energia, kT é energia, beleza, tem um número. Tangente hiperbólico vai me dar um número. E aqui eu tenho um número de partículas, número, não tem unidade. E aqui μh, energia. De fato, encontrei uma expressão que olha só o que ela me diz. Não, eu vou deixar um suspense aí. Vamos parar por aqui nesse vídeo e mais pra frente a gente vai fazer os gráficos de E e das próximas grandezas que a gente for encontrando. A gente vai ver o sentido físico, né, de todas essas contas, a gente vai encontrar. Veja que eu tenho aqui μh, energia, e aqui energia também, está consistente, né? É isso que a gente queria. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí se vocês tiverem gostado, tiverem compreendido. Comentem se tiverem resolvido de outra forma. Ajude a gente a crescer e a difundir esse conhecimento de mecânica e estatística. Beleza? Valeu, pessoal!